A circunnavegação de Francis Drake. Um dos acontecimentos mais marcantes da Era dos Descobrimentos foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Este foi assinado a 7 de junho de 1494, entre Fernando II de Aragão, Isabel I de Castela, o filho destes, João, príncipe das Astúrias, e Dom João II, e dividiu o mundo em duas zonas, uma de influência castelhana e outra portuguesa. Quando a Reformação Protestante se deu, as nações que aderiram a este movimento deixaram de reconhecer a autoridade papal e, consequentemente, rejeitaram a validade do tratado, porque ele tinha sido ratificado pelo Papa Júlio II. A Inglaterra foi uma destas nações, e quando, em 1559, a sua rainha, Isabel I, restaurou a supremacia real sobre a Igreja Inglesa, através do Ato de Supremacia, as relações entre a Inglaterra e a Espanha de Filipe II pioraram. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano, vai que isso? Vai que isso, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vários comerciantes ingleses começaram a organizar missões comerciais com postos espanhóis do Novo Mundo, o que fez levantar as suspeitas da Espanha, porque o país temia o estabelecimento de colónias estrangeiras na sua zona de influência. Em 1567, o corsário inglês, o Sr. John Hawkins, liderou uma frota que realizou uma viagem de comércio de escravos, com destino a portos espanhóis e portugueses. O primo de Hawkins, o Sr. Francis Drake, acompanhou-o nesta viagem, porém ela foi por água abaixo, quando a frota de Hawkins foi interceptada e derrotada por uma espanhola, na Batalha de San Juan de Ulúa. Devido a esta derrota, os espanhóis tornaram-se em inimigos vitalícios para Drake. Em 1572, ele realizou duas viagens comerciais, onde saqueou vários portos espanhóis. Porém, quando voltou à Inglaterra, o Tratado de Nijmegen, onde o governo inglês prometeu acabar com os ataques dos seus corsários a portos espanhóis, foi assinado, e por isso o inglês foi obrigado a manter um perfil cabisbaixo durante os anos seguintes, mas isso não o preveniu de planear a sua próxima viagem. Em 1577, Isabel comissionou Drake secretamente para partir de uma expedição para atacar as colónias espanholas na costa do Pacífico e explorar áreas onde se poderia estabelecer uma colónia inglesa. Isabel, juntamente com outros membros da sua corte, como Robert Dudley, Christopher Hatton e Francis Walsingham, investiram na expedição de Drake. Este preparou a sua frota durante o ano, e ela era composta por 5 navios: o Pelican, o navio almirante, o Elizabeth, comandado por John Winter, o Marigold, comandado por John Thomas, e 2 navios de provisões, o Benedict e o Swan, e por 164 homens. Um dos membros mais importantes da frota era um escravo africano, Diego, que se juntou a Drake em 1572 e sabia falar espanhol. O inglês orientou-se pelo mapa Fiatrum Orbis Terrarum, do cartógrafo Abraham Ortelius, e disse à sua tripulação que a expedição se dirigia ao Levante para persuadi-los a embarcar e evitar que eles conhecessem os perigos que enfrentariam. A frota partiu de Plymouth a 15 de novembro de 1577, mas encontrou uma tempestade no Canal da Mancha, onde 2 navios ficaram danificados, e foi obrigada a voltar à Inglaterra para reparos, e ficou por lá até 13 de dezembro. Quando a frota partiu pela segunda vez, ela demorou 2 semanas para chegar ao seu primeiro porto de escala, Mogador, em Marrocos, devido a ventos fracos. A frota de Drake passou pelas Ilhas Canárias, onde capturou 3 navios de pesca espanhóis e 3 caravelas portuguesas. O Benedict foi trocado por um navio espanhol de maior dimensão, que foi batizado de Christopher. Em janeiro do ano seguinte, a frota partiu para o arquipélago de Cabo Verde, à procura de mantimentos e riquezas. Ela parou na ilha de Santiago, onde capturou um navio mercante espanhol, o Santa Maria, que foi renomeado de Mary, e que vinha com um carregamento importante de mapas espanhóis e um navegador português, Nuno da Silva, experiente na navegação das águas sul-americanas e disposto a ajudar Drake. Este assumiu o comando do Mary e escolheu Thomas Dougherty para comandar o Pelican, só que a relação entre os dois começou a azedar, quando o último acusou o irmão do primeiro, Thomas Drake, de roubar o carregamento de vinho do Mary. Durante a travessia do oceano,
A hostilidade de Drake, alimentada pelo rancor do irmão, aumentou, e o primeiro rebaixou Dougherty ao comando do Swan. O último não aceitou o insulto e começou a reclamar duramente sobre Drake. Depois de ter passado pela costa do Brasil, a frota estava danificada devido às tempestades que teve de enfrentar, e por isso, a 13 de maio, ela ancorou no Cabo Três Puntas, no Golfo de São Jorge. Enquanto a frota estava ancorada, outra tempestade atingiu-a, e ela foi obrigada a fugir para mar aberto. Durante esta fuga, o Swan, comandado por Dougherty, separou-se do resto da frota, o que levou Drake a pensar que ele estava a praticar feitiçaria, e isto tornou-se numa superstição negativa entre a tripulação. A 17 de maio, a frota aportou em Puerto Deserrado para que o resto dos navios a alcançassem, e nos dias seguintes, todos os navios reuniram-se com a frota, exceto o Swan. Este acabou por alcançá-la, mas a sua tripulação e o seu comandante encontraram um Drake furioso. Este e Dougherty trocaram acusações, e o Swan e o Christopher foram fundados, devido à necessidade de Drake de condensar as suas forças, depois das perdas sofridas na travessia do Atlântico. Devido à decisão de afundar o seu navio, Dougherty confrontou Drake, que ordenou que ele fosse amarrado ao mastro. A 3 de junho, Dougherty e o seu irmão que o defendia, John, foram presos e a tripulação da frota foi proibida de conviver com os dois. Drake acusou Thomas Dougherty de ser, abre aspas, um conjurador e uma pessoa sediciosa, fecha aspas, e o seu irmão de ser, abre aspas, uma bruxa e um envenenador, fecha aspas. A frota aportou na Baía de San Julián, onde Fernando de Magalhães tinha executado uns amotinados durante a sua circunnavegação. Enquanto a frota estava em San Julián, Drake decidiu julgar Dougherty por bruxaria e incitamento ao motim. As provas principais contra o acusado foram o testamento do carpinteiro do seu navio, Edward Wright, que foi promovido a comandante do Marigold depois do julgamento, e a admissão de Dougherty de ter dito a intenção da viagem a William Cecil, um oponente vocal da agitação dos espanhóis por parte dos ingleses. Drake aceitou o pedido de Dougherty para receber a comunhão e até jantou com o mesmo, e segundo Francis Fletcher, abre aspas, e depois desta ceia, eles também jantaram juntos na mesma mesa, tão alegremente em sobriedade como sempre em suas vidas eles fizeram antes, cada um animando o outro e despedindo-se bebendo um ao outro, fecha aspas. Quando o julgamento acabou, Dougherty foi considerado culpado e a 2 de junho, por insistência de Drake, Dougherty foi decapitado, mas esta punição severa não teve o efeito desejado. As tensões entre os marinheiros e os nobres aumentaram, e isto trouxe a perspectiva do motim, que durou quase um mês. A perspectiva desapareceu, não porque o motim instalou, mas devido à antecipação de Drake, que através de um discurso acalmou a tripulação. Depois de várias tentativas de consertar o Mary, descobriu-se que as suas madeiras estavam podres, e por causa disto, ele foi partido em partes, e em agosto, a frota zarpou em direção ao ocidente, para atravessar o Estreito de Magalhães. A 20 de agosto de 1578, Drake renomeou o Pelican como Golden Hind, para homenagear o seu mecenas, Christopher Hatton, cujo brasão de família era uma corça dourada. A frota atravessou o estreito em 16 dias, mas assim que ela entrou no Oceano Pacífico, ela foi recebida por tempestades violentas que destruíram vários navios, entre eles o Marigold. Uma semana depois, o Elizabeth separou-se do Golden Hind e acabou por sofrer tantos danos que a sua tripulação exigiu voltar à Inglaterra. Winter, o capitão do Elizabeth, ainda tentou uma viagem às Índias Orientais para se encontrar com Drake, mas sob a ameaça do motim, o Elizabeth e a sua tripulação acabaram por voltar para casa. Assim, o Golden Hind tornou-se no único navio da frota de Drake e apenas com metade da tripulação inicial. Depois do Hind ter atravessado o estreito, ele aportou na ilha Mosham para obter provisões. A tripulação inglesa encontrou os nativos mapuches que lhes ofereceram comida, mas a relação amigável entre os ingleses e os mapuches não durou muito e apenas no segundo dia uma luta entre os dois povos começou. Durante os combates, vários ingleses ficaram feridos, entre eles Drake e Diego.
a 5 de dezembro, Drake chegou ao povoamento espanhol de Valparaíso, que acabou por ser saqueado pelos ingleses. Depois do saque, Drake navegou para o norte e aportou o Golden Hind ao pé de Copiapó para o reparar. Enquanto o Hind estava a ser reparado, Drake esperou que o Elizabeth se reunisse com ele para atacar o próximo alvo, o Panamá. Só que quando se tornou evidente que o Elizabeth não voltaria e depois do Hind ter sido reparado, Drake decidiu zarpar. Enquanto navegava para norte, ele interceptou um navio mercante espanhol, cujos tripulantes informaram o inglês que vários navios de tesouro se dirigiam para a área. Por isto, Drake atacou Callao a 13 de fevereiro de 1579, que servia como porto para a cidade de Lima. Depois de questionarem os habitantes da localidade, os ingleses ficaram a saber que o Nuestra Senhora de la Concepción, um galeão carregado de tesouros, tinha partido recentemente do noroeste em direção ao Panamá e cujo destino final era Manila. Drake aproveitou a ocasião e no dia seguinte começou a perseguição ao Concepción e dirigiu-se em direção onde era mais provável interceptá-lo. Ao mesmo tempo, as autoridades espanholas começaram a receber notícias dos ataques ingleses e o pânico alastrou-se. O vice-rei do Peru, Francisco de Toledo, ficou chocado com a distância que os ingleses conseguiram cobrir e ordenou a reparação de todos os navios que foram destruídos em Callao para perseguirem Drake, mas nenhum navio em Callao estava suficientemente equipado para enfrentar o Hind. Mesmo assim, 2 navios, o Nuestra Senhora del Valle, comandado por Frias Tejo, e o Nau de Moriles, comandado por Pedro de Arana, foram escolhidos para uma perseguição imediata a Drake. Porém, como foram lastrados incorretamente, tiveram que retornar a Callao, apesar de estarem à vista do Hind. Furioso, Toledo ordenou que o seu filho, Luís, liderasse a expedição, composta pelos 2 galeões, outros 11 navios, 120 soldados e os melhores pilotos da região, incluindo Pedro Sarmiento de Gamboa. A frota espanhola zarpou de Callao a 27 de fevereiro, em direção ao Panamá, onde Gamboa pensava que Drake se dirigia. O inglês, ainda a perseguir o Concepción, e sem saber da frota espanhola que o perseguia, capturou um navio espanhol, ao pé do rio Guaías. A 1 de março, a frota de Drake avistou Concepción e atacou o navio espanhol. A luta entre ingleses e espanhóis durou pouco. Devido ao elemento de surpresa que os primeiros possuíam, os últimos acabaram por se render. O tesouro a bordo do Concepción era tal que demorou 6 dias a ser descarregado e era equivalente à quantia atual de 576 milhões de euros. Através de Diego, Drake conseguiu levar a tripulação espanhola a acreditar que haviam mais navios ingleses na área, para criar confusão e pânico nos espanhóis e levá-los a perseguir o incerto. A 16 de março, Luís e Gamboa aportaram em Manta para obter informação sobre os paradeiros do inglês. Eles foram informados da perseguição deste ao Concepción e aperceberam-se da inevitabilidade de Drake ter capturado o navio. As opiniões dos 2 espanhóis sobre a próxima decisão divergiram. Gamboa assumiu que se o navio de Drake estivesse carregado de tesouros, ele conseguiria cortá-lo antes que ele chegasse à Nicarágua. No entanto, Luís pretendia navegar até ao Panamá para entregar o relatório do seu pai sobre a descoberta inglesa dos povoados espanhóis na América do Sul. Entretanto, a frota de Drake seguiu para norte, ao longo da costa sul-americana, e perto da ilha de Canho, capturou uma fragata espanhola e, de seguida, ela aportou numa baía para fazer reparações. Enquanto estas ocorriam, os ingleses capturaram um pequeno navio espanhol que continha 2 roteiros que possuíam detalhes sobre a rota dos galeões de Manila e 2 pilotos chineses que a conheciam. Drake zarpou na última semana de março em direção ao Atulco. Os ingleses saquearam a localidade, reuniram provisões e, mais importante, obteram mais mapas da rota dos galeões de Manila. Foi também depois do saque do Atulco que Nuno da Silva, o piloto português, foi dispensado por Drake porque não possuía conhecimentos além do Estreito de Magalhães. Silva foi ainda instruído que deveria fornecer informações falsas aos espanhóis, porque Drake queria voltar para a Inglaterra através da passagem do Noroeste. Silva acabou por ser apanhado pelos espanhóis e, sob tortura, confessou as intenções de Drake e, como o último esperava, os espanhóis não acreditaram que ele pretendia regressar pela passagem do Noroeste. No entanto, a perseguição espanhola aos ingleses ainda não tinha dado frutos e, no final de contas, Luís de Toledo não tinha nenhuma vontade de ultrapassar Drake, porque pensava que ele estava muito mais a norte. Luís seguiu para o Panamá,
onde a perseguição terminou, mas os espanhóis protegeram as rotas que eles pensavam que Drake utilizaria para regressar à Inglaterra. A frota de Drake navegou para o norte, à procura de um atalho de volta à Inglaterra, através do hipotético Estreito da Anian, que estaria a 40 graus a norte do Equador e ligaria o Oceano Pacífico ao Atlântico. Em maio, a frota passou pela península da Baixa Califórnia e continuou para o norte. Antes da expedição de Drake, a costa ocidental da América do Norte tinha sido explorada parcialmente apenas uma vez, em 1542, pelo navegador espanhol Juan Rodríguez Cabrillo. Para evitar confrontos com os espanhóis, Drake navegou a noroeste da presença destes e além da sua reivindicação do noroeste do Pacífico, à procura de uma baía adequada para reparar o seu navio e preparar a viagem de volta à Inglaterra. A 5 de junho de 1579, Drake aportou numa baía da costa ocidental, reuniu provisões, mas acabou por ser obrigado a desistir da sua procura do suposto Estreito de Anian, devido a ventos contrários, e começou a navegar para sul. A 17 de junho, a tripulação da frota encontrou uma enseada protegida e desembarcou na costa da atual Califórnia. Depois de 12 dias, a frota partiu e desembarcou a norte de Point Loma, a reivindicação mais a norte da Espanha. Drake encontrou uma baía e desembarcou no estuário. Ambos foram batizados com o nome do navegador inglês. Mandou erguer um forte e que a tripulação reunisse provisões e reparasse a frota. Foi durante esta estadia que Drake conheceu os nativos Miwok, com quem estabeleceu uma relação de amizade. Um episódio desta relação foi quando um grupo de Miwoks honrou Drake no forte deste, colocando-lhe correntes no pescoço, um cetro na mão e uma coroa de pendas na cabeça, como se o estivessem a coroar rei. Foi com esta cerimónia de aparente rendição voluntária de soberania por parte dos Miwoks que a Inglaterra fundou sua suposta autoridade legal sobre o território e Drake reivindicou a terra em nome da Trindade para a Inglaterra e para Isabel I e batizou-a de Nova Albion, latim para Nova Bretanha. Depois de conquistar a confiança dos Miwoks, Drake viajou com eles e visitou as aldeias da tribo. Depois de ter passado várias semanas com ela, a 23 de julho, Drake partiu de Nova Albion, abandonou a fragata espanhola na baía e deixou os nativos Miwoks preocupados com sua partida. No dia seguinte à sua partida, o Golden Hind ancorou nas Ilhas Farallones e é possível que Drake tenha deixado alguns homens para trás, com o objetivo de formar uma colónia, tendo em conta o número reduzido de homens que se encontravam com ele nas Índias Orientais. Depois do Golden Hind ter partido de Nova Albion a 23 de julho, ele atravessou o Pacífico e chegou às Ilhas Carolinas a 13 de outubro. A travessia do oceano foi rápida para o tempo, e depois de terem ficado 2 dias no arquipélago, os ingleses foram obrigados a deixá-lo, devido à hostilidade dos nativos. Uma semana depois da sua fuga, eles encontraram uma nau portuguesa que pretendiam capturar. Uma batalha entre o Hind e a nau começou, e a última aproximou-se do banco de areia, o que fez com que Drake desistisse da sua captura, pois temia que o navio encalhasse na areia devido ao seu peso, e o inglês decidiu continuar a navegar para o oeste. Drake acabou por chegar às Ilhas Molucas, conhecidas como as Ilhas das Especiarias, e em novembro de 1579, com a ajuda de nativos, ele chegou à Ilha Ternate, onde foi recebido calorosamente pelo seu sultão, Babulá. O encontro entre os dois aconteceu num velho forte português, indiciando a relação atribulada entre os nativos das ilhas e os portugueses. Drake, ciente da relação entre os dois povos anteriormente mencionados, declarou que não era amigo dos portugueses e que pretendia comprar especiarias. Ele acabou por comprar 10 toneladas e depois de uma estadia de 5 dias, o Hind zarpou de Ternate. Depois de zarpar, Drake foi obrigado a aportar novamente para reparar o navio, e a 8 de janeiro de 1580 ele encalhou num recife, perto das Ilhas Celebes. Foi aqui que Fletcher e Drake desentenderam-se, pois o primeiro sugeriu que os infortúnios que a tripulação teve com o Hind se deviam à execução do Docty, mas esta sugestão provou-se errada.
quando a tripulação do navio atirou borda fora 3 toneladas de mercadorias e várias armas. Wind voltou a estar pronto para navegar, mas fevereiro foi frustrante para Drake, devido ao mau tempo e aos mares confusos das Índias Orientais. A navegação nestes foi lenta, e a 11 de março, os ingleses chegaram à ilha de Java, onde Drake encontrou e negociou com vários rajás da ilha. A tripulação reuniu provisões, e no dia 24, Wind entrou no Oceano Índico. Drake contornou o Cabo da Boa Esperança a 15 de junho, onde surpreendentemente encontrou bom tempo. A 22 de julho, Wind aportou algures na atual Serra Leoa, para que a sua tripulação reunisse provisões e reparasse o navio. 2 dias depois, o navio zarpou, mas quando se começaram a aproximar de Inglaterra, Drake e a tripulação ficaram preocupados com a possível situação política no país. Filipe II da Espanha poderia ter declarado guerra à Inglaterra devido às ações do inglês, ou Isabel poderia já não estar no trono devido à morte ou rebelião, e Maria dos Escoceses poderia ser a nova rainha. Por isso, enquanto se aproximava de Inglaterra, Drake informou-se da situação política com navegadores ingleses que encontrou pelo caminho. Ele chegou ao Canal da Mancha a 26 de setembro de 1580 e a sua chegada surpreendeu o país, porque a maioria dos ingleses assumiu que Drake e a sua tripulação estavam mortos, devido ao retorno de John Winter a bordo do Elizabeth no ano anterior. No mesmo dia em que chegaram ao canal, Drake e a sua tripulação de 59 homens aportaram em Plymouth com o Golden Hind, carregados de especiarias e tesouro espanhol. Foda-se, pá. Estou emocionado, para caraças, hein? Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.